Alterações orofaciais tratadas com fonoaudiologia. Às vezes, quando vamos ao dentista, esse profissional pode nos recomendar ir ao fonoaudiólogo. Com certeza, nesse momento, você se pergunta o porquê. E surge uma série de perguntas, como: por que devo ir ao fonoaudiólogo? Qual a relação do fonoaudiólogo com o dentista? E se eu fosse ao dentista apenas por um pequeno problema com o meu dente? Bem, às vezes, muitos dos problemas dentários que podemos sofrer têm uma certa relação com todas as nossas estruturas orofaciais, causando certas alterações ou distúrbios que podem condicionar ou afetar aspectos básicos, como, por exemplo, mastigação, respiração ou deglutição. Nesse vídeo, eu vou falar como todas essas alterações orofaciais podem afetar o nosso dia a dia. Mas também ao longo desse vídeo eu vou explicar temas importantes, como por exemplo, o que são alterações orofaciais, quais são as principais causas pelas quais as alterações orofaciais podem ser sofridas, como essas alterações orofaciais podem afetar o nosso dia a dia, e também vou explicar como é a intervenção ou a abordagem de um fonoaudiólogo para poder tratar com sucesso essas alterações orofaciais. Se você sofre de distúrbios orofaciais, convido você a continuar ouvindo esse vídeo, no qual poderá aprender e descobrir temas muito interessantes que podem ajudar e orientar você a encontrar uma solução para esses problemas ou distúrbios orofaciais. Às vezes, temos ou sofremos com problemas que a princípio não damos muita importância, mas que na verdade podem ter consequências graves que podem afetar o nosso dia a dia. Problemas tão importantes que dificultam a realização de gestos básicos, como mastigar corretamente, engolir corretamente ou ter um alinhamento correto dos dentes. Esses problemas ou patologias que eu acabei de referir são devidos a alterações orofaciais. Muitos dos casos atendidos em consultas fonoaudiológicas são decorrentes dessas alterações orofaciais. E o que são alterações orofaciais? O sistema orofacial é o grupo ou um conjunto de órgãos cuja função é facilitar ou permitir gestos tão importantes quanto respirar corretamente, mastigar, engolir, falar ou emitir os diferentes fonemas de maneira mais correta. Para todas essas funções ou gestos sejam realizados da forma mais adequada ou correta, o sistema orofacial deve intervir de forma coordenada e equilibrada. Esse sistema orofacial é formado ou composto principalmente pelas seguintes estruturas que eu vou falar agora. As estruturas ósseas. Dentro dessas estruturas ósseas do sistema orofacial estão os seguintes ossos: o crânio, a maxila, ossos do rosto, mandíbula, osso hioide e dentes. Também tem as estruturas musculares. Os músculos também fazem parte do sistema orofacial, pois graças a ele e coordenados com o resto das estruturas, podem realizar movimentos como bocejar, mastigar e etc. Os principais músculos são os músculos faríngeos, músculos da língua, o músculo do palato e os músculos da mastigação, os músculos que intervêm permitindo-nos a diferenciar expressões faciais também. Outras estruturas são ligamentais e dos tendões. Os diferentes ligamentos e tendões também são parte muito importante para produzir movimentos ou gestos. O conjunto de todas essas estruturas que eu falei agora é de vital importância, são coordenadas para um correto funcionamento. Caso contrário, é quando podem aparecer patologias ou alterações orofaciais.
Algumas dessas alterações orofaciais podem ser, por exemplo, problemas na mastigação, deglutição, na fala, ou emissão de fonemas, ou simplesmente na respiração correta. E quais são as causas de distúrbios orofaciais? Devo dizer que quando as alterações orofaciais aparecem, não se deve a uma causa específica, mas sim à alteração ou à união de várias causas. O sistema orofacial ela se desenvolve desde a infância, razão pela qual, na maioria dos casos em que observamos alterações orofaciais em adultos, elas estão profundamente enraizadas. Como já mencionei, as alterações orofaciais começam a se desenvolver na infância. Por isso, os pais devem estar muito atentos a qualquer anomalia ou problema que observarem. Algumas das principais causas pelas quais uma pessoa pode ter ou desenvolver alterações orofaciais são as seguintes: devido a uma má oclusão dentária, gerando que o fechamento entre a maxila e a mandíbula não seja correto, e até mesmo desvios deles podem aparecer. As alterações orofaciais podem ser decorrentes da presença de bruxismo. Em outras ocasiões, pode ser porque a criança teve ou tem o hábito de chupar o dedo, ou o uso da chupeta foi prolongado por muito tempo. Outras vezes, alterações orofaciais podem ocorrer devido ao fato de não ser realizada a respiração nasal correta. Isso pode atrapalhar todo o sistema orofacial, pois outras estruturas devem assumir o trabalho ou devem trabalhar com força para remediar isso. Um exemplo dessas respirações nasais pode ser devido à presença de amígdalas ou adenoides hipertróficas. E, por outro lado, as alterações orofaciais podem ser decorrentes da presença de um frênulo lingual curto. Em outros casos, essas alterações orofaciais podem ser decorrentes de problemas neurológicos ou da presença de anomalias no desenvolvimento da criança. Um exemplo disso pode ser o lábio leporino ou a paralisia facial. As consequências ou sinais ou sintomas sofridos por uma pessoa com alterações orofaciais devem-se principalmente ao fato de haver uma alteração ou modificação nas diferentes estruturas morfológicas do sistema orofacial. Isso faz com que as funções orofaciais sejam alteradas, e, portanto, os sinais ou sintomas mais comuns podem ser sofridos, que são os seguintes: pode acontecer uma respiração bucal ou oral. Isso pode afetar ou impactar o crescimento e desenvolvimento dos dentes, do palato, dos lábios, e pode até afetar a saída da voz quando os fonemas são pronunciados. Por outro lado, a posição da língua também pode ser afetada e, portanto, pode produzir uma deglutição atípica. Já falei anteriormente que uma das causas das alterações orofaciais pode ser devido à presença de alterações na mandíbula e maxila. Pois bem, isso pode causar alterações na mastigação dos alimentos ou até mesmo problemas na ingestão de líquidos. Como eu já mencionei, essas são as causas principais ou mais comuns, mas isso não significa que eles sejam os únicos. De qualquer forma, e como consequência, o desenvolvimento da fala da criança será diretamente afetado, e é nesse momento que o fonoaudiólogo deve intervir. E o que faz um fonoaudiólogo nos distúrbios orofaciais? É muito importante dizer que nesses casos de alterações orofaciais, o trabalho e o tratamento devem ser multidisciplinares. O tratamento deve ser acompanhado por diversos especialistas na área de alterações orofaciais, ou seja, o tratamento deve ser realizado, por exemplo, pelo dentista e pela fonoaudióloga. Nesse caso, vamos focar no tratamento que o fonoaudiólogo deve realizar nos casos de alterações orofaciais.
As funções de respiração, alimentação e fala são muito importantes para o desenvolvimento motor e psicológico da criança. Por isso, quando os pais observam alguma alteração ou anomalia em seu filho, é muito importante que procurem o especialista. Isso ocorre principalmente porque as diferentes estruturas na época da infância estão se desenvolvendo e podem ser modificadas de maneira fácil e simples. Ao contrário, quando essas alterações orofaciais são detectadas na idade adulta, os tratamentos a serem seguidos são muito mais longos, pois as estruturas anatômicas já estão consolidadas, dificultando a rápida evolução. E como é a intervenção de um fonoaudiólogo para os distúrbios orofaciais? Quando o fonoaudiólogo se depara com um caso de alteração orofacial, inicialmente necessita de uma ou duas sessões para poder avaliar exatamente quais são as disfunções ou alterações que o paciente apresenta. Definidos os problemas apresentados pelo paciente, é hora de desenhar o tratamento mais adequado para ele. E que tipo de tratamento deve ser seguido para tratar os distúrbios orofaciais? Nestes casos de alterações orofaciais, os fonoaudiólogos costumam aplicar a terapia miofuncional, pois são altamente eficazes, obtendo resultados importantes. E você deve estar me perguntando, e o que é terapia miofacial? Funcional. A terapia miofuncional é a utilização de diferentes técnicas que irão atuar no conjunto de estruturas anatômicas que compõem o sistema orofacial, com o objetivo de poder corrigir, modificar ou equilibrar as diferentes alterações ou as disfunções presentes. Os principais objetivos da terapia miofuncional são obter novos padrões, corrigir os músculos afetados e, caso a respiração seja alterada, modificar a forma e o modo de respiração para a emissão correta do som. E quais exercícios são realizados nas sessões de fonoaudiologia para esse tratamento? Bom, serão realizados exercícios dos músculos comprometidos ou afetados, certo? Para isso, é importante localizar os músculos que estão hipertônicos para depois relaxá-los, além de localizar os músculos que estão hipotônicos para poder estimulá-los. Dessa forma, os músculos estarão equilibrados e será alcançado um tônus adequado e, portanto, uma mobilidade correta. A língua também será trabalhada para que fique posicionada corretamente, tanto em repouso quanto quando a criança tiver que falar ou mastigar. Como consequência dos exercícios que são realizados na língua, também é importante que nesse momento prestemos atenção e ensinemos ao paciente a posição dos lábios para poder emitir corretamente o som dos fonemas que são pronunciados. Como já foi falado ao longo desse vídeo, a respiração também estaria comprometida e por isso o paciente será ensinado a respirar corretamente. Uma vez que os músculos da face e do pescoço estejam equilibrados, é hora de ensinar ao paciente a mastigação e deglutição correta dos alimentos. Uma vez que novos padrões tenham sido ensinados e aprendidos, é muito importante reforçar e manter os ganhos obtidos. Por isso, o paciente deve reforçar todos esses exercícios em casa. E quanto tempo meu filho ou minha filha terá que fazer esse tratamento, né? Como na maioria dos casos, a duração do tratamento e a sua eficácia está diretamente relacionada ao interesse e participação do paciente nas sessões, assim como na habilidade e experiência do fonoaudiólogo. Bom, se você se identificou com o que foi exposto ao longo desse vídeo, lembre-se que é muito importante iniciar o tratamento quanto antes. Para isso, coloque-se nas mãos dos melhores profissionais.
Deixe suas dúvidas, questões ou experiência nos comentários, ok? Tchau, tchau.